Não é de hoje que os games se tornam assunto tão falado pelos jovens, mas tanto seja pelos jovens, como adultos e crianças também. Mas, e se os jogos fossem introduzidos dentro da área pedagógica? É isso que veremos hoje no nosso podcast. Com isso, trouxemos dois participantes, Matheus Vacari de Godoy e a professora mestrada em História, Marili Bassini. Por favor, Matheus, se apresente. Boa tarde, hoje estou aqui para mostrar para vocês como os jogos podem incentivar nos estudos. Olá, meu nome é Marili Bassini, sou professora há 25 anos e atualmente trabalho com as disciplinas de História, Filosofia e Sociologia nos colégios em que sou professora. Perfeito, então. Os dois se apresentaram. Aí, então, a gente vai discutir hoje como os jogos podem ajudar dentro dessa área pedagógica mesmo. Matheus, você sabe como que os jogos podem ajudar dentro da área de estudo? Se eles possuem alguma coisa boa, algum benefício? Os jogos podem trazer benefícios na educação, quanto na prática, quanto na técnica, né? E você sabe existem vários citar jogos alguns? existem vários jogos que podem incentivar nas decisões rápidas, calcular riscos, estimular capacidade de percepção e etc. Isso é verdade, porque eu lembro que quando você joga o jogo de tiro, falam que seu reflexo aumenta tudo, e eu acho isso uma coisa muito boa também, né? Tanto para atividades físicas. Por exemplo, você tá caminhando, aí aparece um cara do seu lado, seu reflexo vai aumentar, porque você vai começar a olhar pro lado mais rápido, seu olho vai acostumar com isso. Então, é isso mesmo. Aí fazendo um adendo disso, eu tenho uma pergunta para você, professora Marili. Como que foi a experiência sua dando esses jogos dentro do ambiente escolar pro pessoal? A reação dos alunos quando eu misturei os jogos foi muito positiva, porque isso já era um pedido deles, né? Já era uma vontade desse pessoal desenvolver jogos e trabalhar com isso. E aí, quando eu fiz a proposta, a primeira vez que eu desenvolvi esse projeto, que foi com jogos, né, de console, jogos de PC, foi muito bacana, porque eles gostaram muito e se empenharam muito para fazer as atividades. Então foi, eu diria assim, amor à primeira vista, né? Imagino mesmo que os alunos tenham tido um amor à primeira vista mesmo. Porque que nem eu tava ressaltando, hoje em dia, um dos assuntos mais falados na boca do pessoalzinho é sobre o jogo, né? Aí é isso daí. Aí eu já tenho outra pergunta um pouco mais intrigante, né? Que pode ser um assunto debatido por a gente agora. O que você acha, Matheus, sobre... Você lembra do massacre de Suzano que aconteceu? Não tanto de Suzano, como alguns Lembro. acontecimentos. Então, foi constado pela mídia, por algumas mídias por aí, que tudo isso foi influenciado por jogo. O que você acha disso? Assim, eu acho que certas causas podem ocasionar, dependendo da pessoa, como que ela é e como que a mente dela é, sabe? Mas, tipo, aí vai por pessoa em pessoa, como pode ocasionar, influenciar ou não. É, você tem razão mesmo. E você, Marili, como você acha? Não, não acho que o jogo possa influenciar alguma coisa nesse sentido, ou mesmo que a notícia dos jornais, quando falam dos games, né, possa influenciar a moçada nesse sentido. É a gente achar que as pessoas são muito suscetíveis a qualquer coisa nesse sentido de uma propaganda influenciar negativamente e tal. Claro que a gente sabe que as propagandas influenciam, sabe que o sistema capitalista está aí para fazer esse tipo de promoção, mas aí achar que um jogo vai te transformar num assassino em potencial, porque você joga um jogo de tiro, aí é um negócio que a gente tem que parar e analisar, né? Então, se fosse assim, se eu jogar o FIFA, eu vou jogar a próxima Copa do Mundo, porque afinal de contas, eu vou ficar um exímio jogador. As coisas não funcionam assim. Muitos alunos que eu pergunto sobre isso, eles falam que o jogo serve para extravasar as emoções, né? Muito ao contrário do que os jornais, alguma coisa tenta associar. O massacre também que aconteceu, não só de Suzano, né? Mas um massacre que teve nos Estados Unidos, que associava a questão da música, né?
o rock, que os alunos ouviam rock, então por isso que ficaram influenciados e foram lá e fizeram o massacre na escola, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Se você pegar alguns rocks aí, o Ozzy, que é considerado, né, um demônio e tal, ele canta Mama I Coming Home. Então é muito relativo esse tipo de coisa. O que você tem já são pessoas, não predestinadas, mas com comportamentos já formados nesse sentido, e aí qualquer coisa potencializaria. Uma cena de filme violento na televisão, uma cena de novela levaria a isso. O jogo, na minha opinião, e consultando os meus alunos, serve para extravasar essas emoções, muito pelo contrário, você fica mais calmo depois, né, de explodir a raiva, né, de descontar isso nos personagens ali do jogo. É verdade. Acho que eu tenho que concordar com você, Marili. O jogo acho que muitas vezes é bem relativo mesmo, né? Às vezes o pessoal, ele tem muita gente que joga, mas se estressa, mas acho que o jogo não foi feito com esse pretexto, né? A gente joga jogo pra desestressar mesmo, né? Que nem você vem falando aí do FIFA. Se eu jogasse FIFA também eu seria um ótimo jogador, mas não. É nesse nível mesmo. Aí eu tenho outra coisa aqui pra gente falar também. Sobre alguns jogos que eu venho citar aqui que traz algumas realidades distantes. Você sabe alguns exemplos, ô Matheus? Você conhece algum jogo que te ajudou a Eu entender uma posso falar realidade? alguns. Sim, por exemplo, vou retornar um pouco naquela questão de influência, sabe? Uhum. Então, tipo, o GTA. Não é porque você vira meio que um assaltante ou traficante que você vai pegar uma moto voadora e sair matando todo mundo que você vê pela sua frente, né? Então, né, você tem razão nisso. É desse jeito, mas eu tenho que concordar com vocês. Eu acho essas coisas também. Mas aí esse é um debate mais paralelo. Aí que nem eu tava falando. Que você já viu algum jogo que você tem uma realidade diferente? Tipo, que você não é a pessoa, mas você se sentiu dentro dela. Ah, acho que não, hein? Não? Então, ó, tem alguns exemplos aí. Tem um jogo que se chama da Furies Dying, que conta a história de um imigrante, de um imigrante que ele tá passando fome. E você não tem barra de vida no jogo. No jogo você simplesmente, você vai de criança e seu objetivo no jogo inteiro é fornecer comida e água para sua vila. Aí você tem vários game over dentro do jogo. A cada estágio que você vai fornecendo vida, como que diz? Fornecimento para sua vila, você vai morrendo, porque você vai deixando de se alimentar a si próprio. Tem também o outro jogo, que é Hellblade. Muita gente deve conhecer, porque ele bombou em 2018, e essa é uma questão mais psicológica, que esse jogo te deixa dentro de uma pessoa com esquizofrenia. Então, por exemplo, eu acho que os jogos também ele te ajuda a parar de ser ignorante, né? Quando você não reconhece pelo que a pessoa tá falando, ou pelo que ela tá sentindo. Como também tem um jogo aí que fala sobre a depressão. Que tem muita gente que fala que é frescura, tudo, mas não sabe o que a pessoa passa, não é? Exato. E aí, o outro jogo que eu venho a citar é um jogo histórico, que é o Assassin's Creed, a trilogia Assassin's Creed, que te deixa dentro Ah, isso é do claro. papel de um personagem que teve uns momentos históricos. Mesmo o jogo tendo alguns erros históricos, mas tirando isso, o fato que o jogo é bom e te deixa vidrado é top demais. Agora, uma outra questão que eu venho a trabalhar com vocês é sobre os jogos interdisciplinares. Matheus, você já jogou Perguntados? Então, Já. tem alguma questão que você lembra até agora, aprendeu com ele? Ah, por exemplo, você tá num desafio aleatório com um cara, por exemplo. Aí fala, nossa, fala um país com F. E França, você não sabia que foi. Aí finge que você não sabia. O maluco vai lá e fala, ah, daí você acaba aprendendo com o tempo, Tem sabe? Tipo, razão, com de seus tanto que erros, você você vai tinha perguntas às aprendendo. vezes também, você consegue aprender, né? E é várias matérias que a gente tem É. dentro, né, do jogo, é impressionante. Dá pra aprender inglês também. Aham, exatamente.
Aí eu venho ouvir sua opinião, Marili. O que você acha desses jogos? Vocês acham que ajuda a complementar a matéria? Como você acha? Eu penso que é uma forma divertida, né, de se responder, de revisar questões, né? Porque aquilo quando você não sabe e aquele tipo de jogo te instiga a querer saber, a querer pesquisar. Então você vai fazer uma trajetória na sua cabeça de informações que você tem, que é para tentar chegar àquela ideia, né, àquela conclusão. Então eu acho que esse tipo de coisa ajuda muito nesse sentido, em você conseguir fazer com que muitas coisas façam sentido na sua cabeça. E imaginando que você de repente é, não tenha conseguido chegar à conclusão da pergunta ou errou a pergunta, aquilo vai te incentivar a pesquisar, né? Então eu acho que é nesse sentido que é bacana o uso de jogos, enfim, né? O uso dessas coisas e desse tipo de questão principalmente. É, você tem razão mesmo. E é bem isso que você falou mesmo. Esse ar de competição que você tem com outra pessoa mesmo te instiga a pesquisar e mesmo se você erre também. Aí você tenta de novo até conseguir aprender. Aí a gente tem outros exemplos também, né? Como o Show do Milhão, Palavras Cruzadas, que por exemplo, quem tem algum indício de algum problema como Alzheimer ou algum problema mental, que é causado mais por pessoas idosas. Matheus, você tem alguma avó que joga Palavras Cruzadas? Tenho não. Então, a minha jogava. E não é que ajudou, ajudava ela bastante. E é isso, esses jogos interdisciplinares, é isso que eu venho a falar. E por hoje é só, já vou encerrando o nosso podcast por aí. O que você achou do conteúdo? Ah, eu acho muito legal esse tipo de atividade, esse tipo de pesquisa que vocês estão fazendo, porque permite, né, a gente trocar ideia, permite a gente perceber o lado do outro, né? E permite ampliar nossos conhecimentos. E manda um salve pra Lídia aí, sempre fazer coisas desse tipo, porque é muito bacana. Beleza? Abraço. Opa, então é isso. Valeu, Marili. Valeu de coração que você tenha participado com a gente. E você, Matheus, o que achou do nosso podcast de hoje? Ah, eu achei bem boa informação, sabe? Porque, tipo, às vezes a pessoa não sabe do que se trata o jogo, como que vai influenciar na vida, o que que ela pode aprender, o benefício que ela pode ganhar com É, isso. você tem razão nisso. E para encerrar aqui na minha fala, eu acho importante a gente ressaltar o quão produtivo uma aula gamificada pode ser, não é mesmo? Ainda mais essa pandemia. Que fala aí, será que as aulas são meio chatas assim, não dá pra aprender muita coisa? Ah, às vezes dá uma Então, entediada, assim. eu também acho. Então, acho que principalmente nessa pandemia mesmo, a gente precisa ter umas aulas mais dinâmicas desse jeito. Então é isso. Não esqueça de compartilhar e nosso conteúdo por isso é hoje. Adeus, vejo vocês na próxima. Tchau.